Olá, meu nome é Roberto. Esse vídeo faz parte da aula 2. Eu vou falar sobre álgebra, dar uma pequena noção do que é álgebra e da sua evolução histórica. Introdução. Na álgebra, representamos números por letras, como a letra X, e aprendemos a trabalhar com expressões em que as letras representam números. A variável AH. Os egípcios foram os primeiros a representar a variável. Grandes construtores, vivendo numa sociedade complexa, com grandes centros urbanos, eles lidavam com inúmeros movimentos e, portanto, com múltiplas formas de variação quantitativa. Logo enfrentaram a questão: como escrever em linguagem numérica um número desconhecido? Deram um salto genial na história do pensamento humano quando usaram apenas uma palavra para descrever todas as quantidades desconhecidas. Palavra aha, que significa pilha, monte ou montão. Essa palavra não determinava apenas uma quantidade, mas qualquer quantidade. Era com ela que os matemáticos egípcios representavam a variável. Álgebra, origem e história. Por volta do ano 400 d.C., uma ideia audaciosa de um estudioso de Alexandria começou a mudar toda a história da matemática. Esse estudioso era Diofante de Alexandria, que viveu de 325 a 409, e fugindo da tradição grega, que era centrada na geometria, passou a utilizar em seus estudos símbolos para facilitar a escrita e os cálculos matemáticos. Os símbolos criados por Diofante fizeram com que as expressões, até então escritas totalmente com palavras, pudessem ser representadas com abreviações. Era o início de um novo ramo da matemática, a álgebra. A principal obra de Diofante que conhecemos é a Aritmética, tratado que era originalmente em 13 livros, dos quais só os 6 primeiros se preservaram. Assemelha-se à álgebra babilônica em muitos aspectos, mas enquanto os matemáticos babilônios se ocupavam principalmente com soluções aproximadas de equações determinadas de até terceiro grau, a aritmética de Diofante, tal como a temos, é quase toda dedicada à resolução exata de equações, tanto determinadas quanto indeterminadas. Diofante viveu numa época muito tumultuada, presenciando, por exemplo, a queda do Império Romano. E isso não foi nada bom para a matemática, que teve todo um processo de desenvolvimento interrompido devido ao clima de guerra que se criou e principalmente pela destruição de muitos centros de estudos, fazendo com que a simbologia de Diofante não saísse do estágio inicial. Só no ano de 650 aproximadamente, com a ascensão do Império Árabe, é que houve uma retomada dos estudos matemáticos. De 786 a 809, no reinado do califa Harun al-Rashid, o mesmo das Mil e Uma Noites, os muçulmanos conquistaram vários territórios, fazendo surgir grandes cidades, centros de comércio e de artesanato. Todas essas atividades comerciais, as viagens marítimas e através do deserto, provocaram um grande desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. Em 809, com a morte de al-Rashid, seu filho al-Mamun assumiu o trono e governou até 833. Al-Mamun criou em Bagdá um centro de ensino e contratou os mais brilhantes sábios muçulmanos da época. Entre eles estava Mohammed al-Khwarizmi, grande matemático que no ano de 825 escreveu um livro dedicado ao estudo das equações. Com seu uso na Europa, o livro ficou conhecido como Al-Jabr, que acabou virando álgebra.
Foi com esse livro que os europeus aprenderam o ramo da matemática que leva esse nome. Al-Khwarizmi deu sua contribuição, mas, como muitos matemáticos de diversas épocas, não conseguiu expressar as equações totalmente em símbolos. Isso só aconteceu 700 anos depois, por volta de 1590, com o francês François Viète. Em 1591, o francês François Viète, 1540 a 1603, foi o primeiro a usar letras como símbolo de incógnitas. Até então, as equações, os números e as incógnitas eram apresentados por extenso, de maneira trabalhosa e confusa. Viète passou a representar suas equações utilizando como símbolo as letras do alfabeto. Uma soma, por exemplo, ficava assim: x mais y igual a z. Isso torna a resolução de problemas extremamente mais fácil. Curiosamente, Viète não era um matemático, mas um advogado apaixonado pela matemática. A contribuição de Viète foi tão importante que ele entrou para a história da matemática com o título de pai da álgebra. Além de Viète, outros matemáticos da mesma época deram suas contribuições para o aperfeiçoamento da álgebra. Entre eles, Robert Record, inglês, que criou o símbolo igual para a expressão igual a. Esse sinal foi usado por Thomas Harriot, outro matemático inglês, responsável pela eliminação das poucas palavras que ainda restavam na álgebra de Viète. A passagem para uma álgebra completamente simbólica foi obra de René Descartes, grande matemático e filósofo francês, que introduziu as seguintes inovações para aperfeiçoar a álgebra de Viète. 1. Passou a indicar a multiplicação pelo ponto. 2. Criou a notação que usamos hoje para os expoentes de uma potenciação. 3. Passou a usar as primeiras letras do alfabeto para os coeficientes da incógnita e os termos independentes, C literais, e as últimas letras para representar as incógnitas. Observação: é claro que sempre existe a possibilidade de confundir letras representando incógnitas com letras que fazem parte de palavras. Por este motivo, logo tornou-se habitual para simbolizar incógnitas usar as letras do fim do alfabeto. São as menos usadas nas palavras comuns, e assim há menos possibilidades de confusão. De todas, a menos usada é o X, e por isso é a mais comumente usada para representar uma incógnita.